Será que vale a pena investir em energias do Brasil? Nesse vídeo eu vou trazer aspectos qualitativos, quantitativos e uma análise mais focada na relação preço e valor para determinar se vale ou não a pena investir em energias do Brasil. Se liga no vídeo. Galera, eu fiz um relatório da Energias do Brasil, vou tentar passar aqui no vídeo o mais rápido que der, mas o relatório está bastante detalhado, tem um valuation completo da empresa. Se vocês quiserem baixar, tá aqui na descrição, ok? Então eu vou tentar passar o máximo de coisas aqui no vídeo, mas o relatório está completinho, depois vocês leem na íntegra, bastante completo mesmo, tá? Um valuation por fluxo de caixa descontado, por múltiplos, por rentabilidade esperada. Então ficou bem completo, ficou bem legal, então baixem lá. Além disso, segue a gente no Instagram, porque eu compartilho conteúdos com muito mais frequência do que aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu consigo postar 1 ou 2 vídeos por semana. Então lá eu consigo postar praticamente todo dia conteúdo novo, então segue a gente lá. Então bastante breve aqui, eu vou trazer, para quem não conhece, né, Energias do Brasil é uma holding, então ela é uma sociedade que compra participação em empresas em vários setores de energia. Então ela atua no setor de distribuição, que é a parte que ela é mais forte, geração de energia, e na parte de transmissão, que foi recentemente até onde ela destinou a maior parte dos investimentos, né? Para aumentar essa parte de participação em transmissão de energias, que é considerado por muitos o filé mignon do setor elétrico. Mas a parte que ela é mais forte é na distribuição de energia e comercialização. É a que tem margens, é a parte de energia elétrica que tem margens menores. Então a EDP já está no Brasil já faz mais de 20 anos. A empresa mãe, né, é a EDP de Portugal. Então vamos lá, vou começar aqui pela análise quantitativa, tá? Então o que é a análise quantitativa? Vou fazer uma análise dos fundamentos da empresa, questão de margens, retornos, lucros, enfim, essa parte mais de fundamentos. A parte mais qualitativa, que é em relação à marca, a poder de preço, questão em relação à governança da empresa, aspectos se ela depende de algum cliente, se ela depende do governo, é uma parte mais qualitativa, né? E por último, a gente faz uma análise mais da relação preço-valor, se compensa investir, se não compensa. Então vamos lá, começando pela parte quantitativa, o primeiro fator do checklist seria seria se a empresa cresce lucros e cresce receitas com o passar do tempo, né? Então sim, a Energias do Brasil ela consegue, a gente pode analisar aí pelos gráficos, que ela entrega um crescimento de receita em qualquer recorte aí de maior prazo, né, de mais longo prazo. Então ela consegue entregar crescimento de receita, ela consegue entregar crescimento dos lucros, apesar de que desde 2018 e 2019 aí, a empresa reduziu bastante a taxa de crescimento, né? A gente sabe que a companhia está investindo nesses 17, 18, 19, ela investiu muito forte em transmissão de energia e esse investimento vai ser maturado agora, mas por enquanto a gente tem que colocar esse asterisco, que a empresa está basicamente repassando a inflação, né? Ela cresce 4, 5%, que é uma taxa baixa, então a gente tem que ter atenção nisso, mas de qualquer forma ela em recortes mais longos ela tem um CAGR, né? Um crescimento bastante interessante. Segundo ponto, elevação ou manutenção das margens. A gente pode analisar que a margem da Energias do Brasil ela fica constante, tem períodos que é um pouquinho maior, períodos que é um pouquinho menor, mas ela consegue manter margem. O que acontece? Muitas empresas, quando crescem receitas, o lucro até cresce, só que a margem diminui, a empresa perde eficiência. No caso da Energias do Brasil não aconteceu muito isso, a empresa consegue manter as margens, apesar de que ela consegue manter entre 9% e 12%, não é uma margem ruim, mas você tem empresas do setor de energia que consegue entregar uma eficiência um pouco maior, né? Uma margem um pouco maior. Então é legal, ela tem um bom resultado, mas não é a maior margem do setor. Terceiro ponto do checklist: bons níveis de retornos e fazer uma comparação com os pares. A Energias do Brasil ela consegue ter um retorno sobre o capital próprio interessante, na casa de 15% aí. Então esse é um bom ROI. E consegue ter um retorno sobre o investimento na casa de 8, 9%, que também não é ruim. E durante prazos mais longos, ela também consegue a manutenção desses retornos, o que é um ponto muito positivo.
e inclusive a empresa conseguiu ter uma melhora de eficiência ali desde 2014, 2015, ela conseguiu melhorar os retornos, né, tanto o ROI quanto o ROIC, e isso demonstra que a empresa conseguiu melhorar a eficiência e aumentar o retorno, né? Já ligando com o que eu acabei de falar sobre o retorno, a gente vê no quarto item sobre o nível de endividamento e o custo de capital da empresa. A gente viu que ela consegue ter um retorno na casa de 15% sobre o ROI, 10, 11% sobre o ROIC. E qual que é o nível de endividamento dela, né? Qual que é a alavancagem? A empresa, ela tá no estatuto lá que o nível de alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, fica na casa aí de 2 a 3%, o que está acontecendo hoje a Energias do Brasil está na casa de duas vezes, a dívida líquida é 2 vezes EBITDA, então ela tem uma alavancagem um pouquinho superior se você pegar outros setores, mas no setor de energia, como as receitas, os fluxos de caixa são mais previsíveis, as empresas podem se dar ao luxo de ter uma alavancagem um pouco maior. E tem uma vantagem, né, essa alavancagem ser um pouco mais alta, porque isso reduz o custo de capital. Então, o custo de capital total, né, o custo ponderado de capital da Energias do Brasil, a gente estimou aí na casa de 9%, 9,5%, o que é um valor interessante, dado que o custo da dívida, né, o custo da dívida é menor do que o custo de capital próprio, o custo de oportunidade. Então, quando a empresa tem um nível de endividamento maior, a tendência é que o custo de capital dela seja também menor. Então, isso aumenta o valor da empresa. Não querendo entrar muito nesse assunto, porque isso é mais teórico, mas o custo de capital de terceiros, né, o custo de capital de terceiros ele é menor, porque o banco que empresta, né, o credor, ele não faz parte do risco operacional, então se a empresa quebrar, problema, ele não faz parte do risco operacional, ele não é um sócio, o sócio tem mais risco do que o banco, então por isso que o banco, ele geralmente, você pode pegar lá no custo da dívida da Energias do Brasil, é na casa de 7%, só que você ainda tem um benefício fiscal, porque quando a empresa paga juros, isso abate o lucro tributável, então o custo efetivo da dívida ele é bem menor, então ele é na casa de 4,5%, 5% o custo efetivo, né? Você tirando o benefício fiscal. Então, uma empresa que tem um retorno, um ROIC de 10, o custo da dívida é apenas 4, então você consegue, e o custo total é 8. Então você consegue ter um ganho com essa alavancagem, tá? Então é mais ou menos isso. E por último, a última parte do checklist é em relação a dividendos e a rentabilidade da ação. A ação paga na casa aí de 4,5%, 5% de dividendos ao ano. Não é muito alto, mas também não é baixo, está na média do setor. Só que o problema, assim, que muita gente vê é que a ação não cresceu tanto. Então, se você pegar desde 2016, a ação entregou aí 22%, 23% de rentabilidade no período. O que é um valor relativamente baixo, né? Isso aí dá na casa de 10% ao ano. Então, você consegue investimentos que pagam mais do que isso, com menor risco, né? Então, mas isso é retorno passado, isso não importa tanto, mas é um ponto a se atentar, né? A empresa não entregou uma rentabilidade tão elevada assim nos últimos anos. Só que lembrando que está no regulamento que a ação vai ter que pagar R$1 de dividendos por ano, por ação, então no mínimo aí ela vai pagar 6%, 5%, 6% de dividend yield por ano, né? O que já é uma rentabilidade aí legal, já é praticamente Selic, né? Isso só de dividendos, sem contar a valorização. Então vamos para o checklist mais qualitativo, a gente vai ver se a empresa tem algumas vantagens competitivas, uma análise rápida da governança, ver se ela depende de algum cliente, e ver quais que são os drivers que podem impulsionar o crescimento da empresa ou o decrescimento. Em relação a poder da marca, vantagem competitiva, concorrência, como o mercado de energia no Brasil ele é extremamente regulado, as empresas geralmente elas têm a concessão de poder explorar um local, ela é monopólio naquele local que ela explora. Então, a análise de concorrência no setor de energia, ela meio que não existe, não faz tanta diferença. Então, a concorrência ela existe geralmente naquele mercado livre de energia, mas isso aí não influencia tanto o resultado da Energias do Brasil. A concorrência geralmente ela ocorre na liberação da licitação e na concessão de exploração de uma determinada área. Quando a concessão acontece, essa
competição ela acaba. Então, a empresa não tem nem vantagem competitiva e nem desvantagem, né? Como é um setor muito regulado, essa questão da concorrência não é tão pesado. Em relação aos clientes, a empresa ela não tem tanto... Os clientes não escolhem, né, a concessionária de energia que vai oferecer, então só vão se ligar da energia elétrica quando falta, então o cliente... Não tem diferença, né? Geralmente, se todas as condições estão boas, não tem diferença se você tem energia da CEMIG, CPFL, Energias do Brasil, qualquer distribuidora de energia é uma commodity, né, praticamente. Então não tem muita diferença quando tá tudo bem, tá? Você pode ter diferença de uma empresa ser mais eficiente, dela não ter desligamento do serviço, mas a energia em si não faz diferença quem que é o distribuidor. Então, para o cliente, isso não é nenhuma vantagem competitiva clara. Segundo ponto, governança corporativa. A Energias Brasil, nesse ponto, é muito legal, assim, é muito bom, porque ela está no novo mercado, que é o nível mais alto de governança corporativa na B3, então você tem as melhores condições para se tornar sócio. A questão da remuneração dos executivos, dos diretores, é baixíssima. Até hoje eu nunca vi uma empresa que tenha uma remuneração tão baixa, dado o nível de receita, dado o nível de lucro. É menos de 0,5%, se eu não me engano, das receitas. Eu vou colocar aqui na tela os valores certinho. E isso é bastante em linha com a geração de valor aos acionistas. Então esse é um ponto bastante positivo. Acho que a gente só tem que ter um pouquinho de atenção em relação a Energias de Portugal, que é a empresa mãe, né, da Energias do Brasil, e ela direto está metida em rolo, está metida em casos de corrupção. Ela tem um controlador chinês também, que de vez em quando dá algum probleminha. Acho que essa é a parte mais pior, assim, né, da questão da governança corporativa da Energias do Brasil. Então a gente tem que pontuar esses fatos. A empresa também investe bastante na geração de energia limpa. Então, energia renovável, ela está investindo, e o CAPEX, né, o investimento que ela vai fazer entre 2022 e 2025 vai ser bastante forte na geração solar. Então esse é um ponto bastante importante, e ela está descontinuando também a geração termoelétrica. Então ela já está mirando no futuro, porque é inevitável que a geração de energia através de combustíveis fósseis, ela tem prazo para terminar. Cada vez mais a geração de energia renovável ela vai se tornando mais barata à medida que a tecnologia for aumentando. Então você participar desse mercado, maneiras de deixar mais eficiente a geração de energia renovável, melhor para a empresa, né? Porque você consegue ter muitas vantagens de custos. Você consegue ter vantagens de custos e de eficiência produtiva. Por último, eu gosto sempre de analisar a diversificação geográfica. Como é uma empresa de energia, sofre daquele problema, né? A empresa ela não pode atuar em vários setores. É impossível você ter 2, 3, 5 distribuidoras de energia numa única região, porque o mercado é muito regulado, né? É só uma empresa que pode explorar tal região, então isso é impossível de acontecer. A Energias do Brasil ela não tem uma diversificação geográfica tão grande assim na parte de distribuição, mas na parte de transmissão ela está espalhada em alguns pontos do Brasil e também na parte de geração. Então, nos limites de diversificação geográfica do setor elétrico, a Energias do Brasil está bem posicionada. Em relação aos clientes também é a mesma coisa, os clientes não escolhem Energias do Brasil na maior parte das vezes. Então, ela tem um número alto de clientes, mas é indiferente, sabe? Mas pelo menos ela também não tem uma concentração em um único cliente, um único fornecedor, ela consegue ter uma base até interessante. Então, é um ponto bom de você não ter dependência de nenhum cliente, nenhum fornecedor. Em relação à dependência de governo, esse é um ponto ruim do setor elétrico como um todo, não é exclusividade da Energias do Brasil. O setor é muito regulado, então acaba que você depende do governo. Se amanhã ou depois a agência reguladora fazer qualquer medida que as empresas não conseguem repassar custos ou não conseguem aumentar a receita, isso inevitavelmente vai afetar os resultados da Energias do Brasil. Então ela acaba que depende do governo tanto para poder repassar custos, aumentar receitas, quanto para a concessão de novos contratos de licitação. Então os contratos vão acabando e aí você tem que renovar, e
tem o risco de você não conseguir a concessão novamente. Então, esses são pontos que essa dependência do governo é um risco do setor elétrico como um todo. Em relação à tecnologia, ela é uma empresa bastante avançada, tá? O setor elétrico óbvio, não é tão conhecido por investir em tecnologia, mas a Energias do Brasil tem postos de energia elétrica para carros elétricos já em São Paulo. Ela investe bastante em startups de geração de energia para cada vez ser mais eficiente, mais barato, ter energia renovável. Então, nesse ponto, ela é bastante avançada e diferente dos concorrentes. Então, esse é um ponto bastante positivo. E a gente tem que lembrar também, por último, do risco hidrológico. A gente está passando por essa crise hídrica e isso com certeza prejudica os resultados, principalmente da parte de geração de energia, da Energias do Brasil. Então, é um ponto a se atentar, pode acabar reduzindo os resultados no curto prazo. Então, mas a Energias do Brasil ela não é dependente de energia hidrelétrica, né? A parte de geração não é o maior foco dela, então óbvio que isso afeta tudo, mas isso não ferra tanto a empresa. Então, por fim, a gente vai fazer uma análise da relação preço e valor, né? A gente vai ver se a empresa é boa, mas isso não necessariamente faz um bom investimento. Então, a gente vai fazer uma relação de preço e valor. Então, eu vou colocar aqui na tela o nosso valuation. Então, a gente fez um valuation através do fluxo de caixa descontado, e aí a gente fez um cenário mais base, né? Um cenário onde está tudo tranquilo. Um cenário onde a gente estimou o que vai acontecer com a empresa em situações, entre aspas, normais. Um cenário mais pessimista, ou seja, se os investimentos que a empresa fizer não der certo, se ela perder eficiência. Então a gente fez esses dois valuations por fluxo de caixa descontado. E fizemos também através de múltiplos. Então a gente pegou o preço-lucro da empresa, o preço atual e o lucro de 2022 e estimou para o futuro. Mesma coisa, o cenário mais base, ela tendo um crescimento ali de lucro mais ou menos dentro do que a gente espera. Um cenário mais conservador, onde ela vai reduzir os lucros, passar por uma situação mais difícil, tem essa questão do risco hidrológico. E um cenário mais otimista, assim, que a gente coloca mais A gente colocou esse cenário mais otimista porque a gente tem uma expectativa, pode ser que aconteça a empresa conseguiu melhorar a eficiência em 2020 e talvez ela consiga continuar entregando isso em 2022. Então a gente estimou e a gente chegou no preço médio de R$ 30,33, né? Dados todas essas métricas, né, de valuation. É um valor bem acima do preço que ela está sendo negociada hoje, então há uma margem de segurança legal. Então, na nossa concepção, a gente acha que a Energias do Brasil é um bom investimento, sim. Você tem uma margem de segurança, você tem uma empresa que é muito boa, você tem um setor que é historicamente bastante lucrativo, mas ela não está barata à toa. Então, existe sim um risco. A gente está perto de eleições geralmente os governos tendem a ser mais populistas, então eles podem usar da ANEEL para não deixar as empresas repassar custos, aumentar tarifas. Então, ela está sim mais barata do que o valor, mas sempre com um risco ali iminente, sempre com um risco regulatório muito forte, além da questão da crise hídrica. Então é isso. Acho que ficou uma análise bastante completa, eu até me excedi assim no que eu queria passar, eu queria ser um vídeo mais rápido, mas é isso. Espero que eu tenha sido claro. Eu fiz um relatório da Energias do Brasil, está aqui na descrição, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Segue a gente no Instagram, lá eu posto conteúdo com muito mais frequência do que aqui no YouTube. Então é isso, galera, muito obrigado por ter assistido, não esquece de se inscrever no canal, clicar no gostei. É isso, fiquem bem e até mais.